agora com a nossa aula de História, lá no capítulo 5, começando na página 247 e seguindo até a 251. Então, temos aqui, olha, na página 247, começando com as profissões no passado. Vamos lá? Então, leia o relato a seguir, em que Regina conta sobre a profissão de seus pais na década de 1960. Eles tiveram trabalho de mascate. Saíam carregando sacola e batendo de porta em porta e vendendo. Começaram a vir para o Bom Retiro para comprar mercadoria, mas sem dinheiro, com a cara e a coragem. Tinha um tipo de caderneta em que o freguês marcava o dia que ele ia pagar. Todo dia 5 do mês, a gente ia lá e recebia. Se vocês perceberam, aqui mascate está sublinhado de vermelho. Quando acontece isso no nosso livro, ele tem o significado da palavra. Então, vamos aqui embaixo. Vendedor, que são mascates, vendedor que visita residências para oferecer produtos diversos, ok? Então, seguindo aqui. Muitas profissões que nós conhecemos atualmente existem há anos, há muitos anos. Mas algumas profissões mudaram bastante ou até deixaram de existir. Os pais de Regina, por exemplo, eram mascates, vendedores de porta em porta. Naquela época, muitos mascates percorriam as ruas dos bairros vendendo produtos variados. Hoje em dia, porém, quase não existem mais mascates. Ainda existem, nós não chamamos aqui de mascate. Se eu não me engano, aqui tem um nomezinho, é galego, né? Ainda não sei por que esse nome, depois eu vou pesquisar para vocês por quê, né? Porque chamam de galego. Aqueles vendedores que que vão de porta em porta, vendem muitas coisas, né? Vários produtos diversos. Então, grande parte das pessoas que precisa de algum produto, hoje em dia vai às lojas para comprar. E hoje, atualmente, né, existe também aquela entrega, né? O produto que você compra pela internet e que o vendedor, o fabricante, envia até a sua porta, né? Assim, temos assim como produtos diversos, alimentos, né? Supermercados que vêm entregar. Então, bem diferenciado, certo? Seguindo agora, gente, lá na página 248. Os trabalhadores de outras épocas. Olha só, observe algumas profissões que eram muito comuns há cerca de 100 anos. Então, vamos lá. Temos aqui as telefonistas. As telefonistas, elas atendiam aos chamados numa central telefônica e passavam as ligações aos destinatários, ou seja, eu alcancei um pouco dessa época. Morei um tempo numa cidade do interior que eu alcancei ainda a questão de você pegar o telefone, ligar para uma central, a telefonista atendia, você dizia o número da pessoa com quem você queria falar, a residência, certo? E ela ligava para lá, ok? Uma clínica médica, o hospital, o telefone da delegacia, não sei. E a telefonista ligava para lá. Era realmente dessa forma. Temos aqui então, olha, era muito comum que vários fotógrafos, né, ficassem nas ruas para oferecer os seus serviços às famílias e tirar os seus retratos. Era muito comum isso aí, certo? Aqui também, comprar leite fresco todos os dias, ou seja, o leite era vendido de porta em porta. Os vendedores de leite passavam de casa em casa, olha só. Os acendedores de lampião eram responsáveis pela iluminação pública. Eles, todo dia, no final da tarde, eles iam lá acender os lampiões. Ainda não havia energia elétrica, não é verdade? Então, seguindo agora aqui na página 249, o que nós temos? Quando surgiram as primeiras máquinas de escrever, muitas pessoas eram contratadas para fazer a digitação de documentos. Então, esses profissionais eram chamados de datilógrafos. Eu fiz um curso de datilografia, aprender a bater a máquina. Quando não havia tratores,
tratores e colheitadeiras, aquelas máquinas que hoje trabalham no campo. Todas as etapas do trabalho no campo eram feitas pelos lavradores, olha, pessoas onde um animal puxava um equipamento, um instrumento que ia arando a terra, ia revolvendo, mexendo a terra. Então, esses trabalhadores, com o auxílio de animais, eram os lavradores. Aqui, antigamente as radionovelas eram transmitidas pelo rádio, né? O que estimulava a imaginação de quem estava ouvindo. Então, não havia gravações e, por isso, os atores eles tinham apenas de interpretar histórias que eram transmitidas ao vivo. Tudo acontecia ali naquele momento, mas só era para ouvir, né? E os ferroviários, olha só, trabalhavam para deixar os transportes nas ferrovias mais seguro e confiável. A manutenção dos trilhos, por exemplo, era uma tarefa fundamental. Ficar revisando, como naquela época se utilizava muito esse transporte, o trem, então se gastava muito as ferrovias, os trilhos, e isso tinha que haver uma manutenção, um cuidado, para que não saísse do lugar, para não causar nenhum acidente. Seguindo ainda na página 249, tem algumas perguntas, vocês não vão precisar escrever, eu quero apenas que vocês reflitam. Você conhecia alguma das profissões mostradas nestas páginas? Alguma dessas que a gente acabou de falar? Quais, né? Qual dessas profissões mais chamou a sua atenção e por quê? Qual você achou mais interessante, né? Gente, sempre que eu fizer alguma dessas perguntas e a gente não tá juntinho assim para que eu possa ouvir a resposta de vocês, vocês têm o meu WhatsApp, então vocês podem colocar lá o que vocês quiserem colocar, tá bom? Certo? Então, seguindo agora lá na página 250, o que nós temos aqui? Primeira questão, analise as fotografias a seguir. Nós temos a fotografia A e a fotografia B, ok? Tudo bem, as duas apresentam aí fotógrafos tirando fotografias. A, qual é a legenda correta para cada imagem? Ou seja, um estúdio de fotografia em 2019. Você acha que é a imagem A ou a imagem B? E o estúdio de fotografia em 1893. É o da imagem A ou da imagem B? Então, o estudo de fotografia de 2019, o mais moderno, é a imagem B. E o de fotografia em 1893 é a imagem A, que é a foto mais antiga, né? Então, lá na B diz o seguinte, a profissão que aparece nas fotografias se manteve igual ou passou por transformações ao longo dos anos? A gente já viu aquela questão da fotografia na praça, nos parques, o fotógrafo profissional. Então, passou por transformações. Isso é correto. Passou por transformações, ok? Lá na C diz o seguinte, cite algumas diferenças entre a profissão retratada na imagem A e a imagem B e cite também algumas semelhanças, o que é diferente e o que é igual. Então, olha, eu coloquei aqui, você pode ter visto até outra coisa, mas eu observei isso aqui. O fotógrafo da imagem A trabalha com menos recursos tecnológicos, ou seja, o aparelho, os instrumentos de trabalho são mais antigos. O da imagem B trabalha com equipamentos mais avançados, com uma tecnologia mais avançada, ok? E o que eles têm, os dois têm de igual, é que os dois estão dentro de um estúdio. Isso aí é igual para os dois, certo? Seguindo agora com a nossa página 251. Página 251 agora, continuando a nossa aula de história. Diz o seguinte, o trabalho em sociedades indígenas. Os indígenas têm sua própria maneira de organizar o trabalho. Eles não costumam trabalhar para acumular riquezas, e sim para atender
as suas necessidades do dia a dia. Ou seja, os índios, eles não trabalham para ficar ricos, para ter mais coisas, né, para comprar. Eles trabalham para se manter, para atender às suas necessidades. Necessidade de alimentação, necessidade de moradia, certo? E assim, utilizam da natureza apenas o que realmente precisam para viver. Só dando uma paradinha aqui, o seguinte, alguns povos indígenas já vivem próximo às cidades, né? Já vivem de um trabalho mais urbano, né? E alguns povos indígenas que vivem ainda nas matas, nas florestas, e esses sim vivem dessa forma, né? Trabalham apenas para suprir as suas necessidades, ok? Então, seguindo aqui, tem um exemplo de como é feito o trabalho na aldeia dos Arauetés, certo? O povo Araueté. Então, as mulheres cuidam das crianças, preparam os alimentos e trabalham com os fios de algodão, fazendo redes e acessórios para o corpo. As crianças participam de algumas tarefas dos adultos, para que aprendam desde cedo as responsabilidades dos membros de sua comunidade. Ou seja, aqui você está vendo, olha, uma criança, ela está vendo aqui a mãe tecendo o fio de algodão, né, para fazer rede e fazer outras coisas. Aqui, os homens constroem canoas, moradias e também são responsáveis pela caça. Na época do mel, eles também saem em busca das colmeias para retirar o mel, certo? Então aqui a gente encerra a nossa aula de história de hoje, que falou sobre as profissões do passado, certo? Um beijo e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.